marinha na Terra. O ouro de tolo mostra que o mar perdeu oxigênio. Biomarcadores revelam que o mar foi envenenado com sulfeto de hidrogênio. O planeta Terra sufocava. A vida não mais dependia de suas duas fontes mais vitais, ar e água. Mas uma nova ameaça rondava enquanto as reservas de carvão da Sibéria colocavam lenha na fogueira. O metal mais valioso do planeta. Há 25 milhões de anos, uma série de repentinas e violentas erupções vulcânicas teve início na Sibéria. As chamadas armadilhas surgiram nos milhões de anos seguintes, moldando camadas de lava basáltica de quilômetros de espessura. Enterrados sob o basalto estavam trilhões de toneladas de carvão. Enquanto a Sibéria explodia, o mais poderoso dos combustíveis estava prestes a pegar fogo. Para os geólogos, o carvão é a pista crucial para entender como um vulcão varreu toda e qualquer forma de vida na Terra. Carvão são restos de matéria vegetal morta. Quando incinerado, as matérias voláteis são liberadas e, entre elas, os gases como o metano. O magma da erupção vulcânica foi a maior fonte de ignição. Como despejar gasolina em uma churrasqueira. Agora, Saltzman busca evidências de como esse incêndio colossal foi prejudicial ao planeta. A procura começa em uma estrada devastada. Mas não estamos na Sibéria, e sim em uma cidade da Pensilvânia. Eu estou em um lugar que parece um campo de guerra. É difícil acreditar que esta era a principal estrada de uma cidade com milhares de habitantes. Estas rachaduras e os gases escapando não são apenas pistas daquilo que extinguiu a cidade, mas o que vemos aqui é a chave da maior extinção em massa de todos os tempos. Em 1962, a cidade mineradora de Centralia era uma comunidade de 4.000 pessoas. Mas uma chama acidental atingiu uma reserva de carvão e provocou um incontrolável incêndio subterrâneo. Do chão, brotava o perigoso gás metano. Os moradores foram obrigados a abandonar a cidade. O fogo ainda consome o subsolo de Centralia. E o gás metano continua contaminando o ar. A situação levanta a questão se a queima das imensas reservas de carvão da Sibéria, iniciada pelo magma há 250 milhões de anos, também liberou níveis catastróficos de gás metano na atmosfera. Os vulcões na Sibéria atravessaram o carvão para chegar à superfície. E no caminho devem ter cozinhado as reservas. A queima do carvão liberou metano, entre outros gases, que deve ter influenciado o clima global de forma radical. Enquanto os vulcões agiam, as temperaturas do mundo todo aumentaram em até 10 graus centígrados. É uma alteração climática radical demais para ter sido causada apenas pelo dióxido de carbono. O culpado deve ser outro fator. O metano está no topo da lista por ser 20 vezes mais eficaz no aprisionamento de calor na atmosfera do que o dióxido de carbono. Hoje, os cientistas analisam rochas a fim de provar que o metano liberado pelo carvão da Sibéria foi o grande responsável. Eles descobriram uma intrigante pista química, o carbono. Trata-se da digital do gás metano, que foi registrada em todas as zonas de extinção do planeta, da Antártica à Itália, prova da extensão dos danos da erupção. Os níveis de carbono descobertos pelos geólogos são incrivelmente altos. E estima-se que chegasse a 1 trilhão de toneladas, mais de 1 milhão de vezes o peso da ponte Golden Gate. As temperaturas subiram conforme o metano se espalhou da Sibéria para o mundo, causando devastação, caos climático e extinção em massa em todos os cantos da Terra. A Terra virou um lugar impossível de viver. Os níveis de oxigênio despencaram,
os oceanos passaram a ficar mais quentes, o clima em terra firme ficou seco, houve destruição da camada de ozônio e, como resultado dessa atmosfera rica em metano, a Terra tornou-se um lugar inóspito e inabitável. A queima do carvão não foi a única provável fonte do gás metano que aqueceu o planeta há 250 bilhões de anos. No laboratório de energia Brookhaven, os cientistas se dedicam a fazer gelo. Mas trata-se de um gelo inflamável, o gelo de metano. Na natureza, esse gelo é encontrado na camada congelada do fundo do mar. Sua descoberta é de grande importância, uma vez que existe mais energia capturada no gelo de metano do que em todas as outras reservas de combustíveis fósseis da Terra. O gelo pode ser o combustível do futuro e pode também ter sido a chave do passado. Depois de centenas de milhares de anos de erupção, o carvão incandescente e o gelo derretido liberaram gás metano o bastante para elevar a temperatura em 20 graus. A vida na Terra caminhava para a destruição total. Até que 1 milhão de anos depois dessa erupção fatal, o evento mais catastrófico do planeta até então chegou ao final. Mas a vida na Terra pagou um preço alto. Mais de 95% das espécies entraram em extinção. A investigação revela o alcance da erupção vulcânica na Sibéria e como o planeta continuou a mudar. O carbono encontrado nas rochas é evidência de uma atmosfera rica em metano. A queima do carvão na Sibéria pode ser a fonte de tanto gás. A Terra era um lugar diferente 1 milhão de anos atrás, do ar para a terra e para o mar. A paisagem mudou e a vida também. As poucas espécies que restaram são pioneiras do mundo novo e estavam prestes a mudar o curso da história. Há 250 milhões de anos, um vulcão despertou e cobriu a Sibéria com camadas de lava basáltica de 3 quilômetros de espessura. Ao final do pior milhão de anos da história, enquanto a vida chegava às margens da extinção total, as erupções finalmente cessaram. Hoje, os geólogos querem descobrir se o vulcão morreu ou apenas mudou de lugar. O local em que um bolsão de magma chega à superfície é chamado de hotspot. O formato do bolsão oferece uma pista da atividade desses pontos ao longo do tempo. A cabeça é uma enorme bolha de lava que alimenta grandes, porém curtas erupções. Quando essa bolha é esvaziada, as erupções mais fortes param. Mas a cauda continua, e ela é responsável por erupções menores que duram centenas de milhões de anos, enquanto as placas tectônicas se movem na crosta terrestre. Este é um bolsão de magma que poderia ser na Sibéria ou no Havaí, e esta é a placa. E, obviamente, o hotspot não se move, ele está em um ponto fixo, mas vamos imaginar que ele esteja se movendo, junto com as placas tectônicas, e todos os bolsões de magma entram em erupção ao mesmo tempo. Assim, temos uma ótima representação hotspot. Nesta ponta, temos o primeiro lugar em que o bolsão irrompeu. E ao longo do tempo foi deixando um rastro, que na verdade são os vulcões de hoje, como os encontrados na ilha do Havaí. O Havaí formou-se em um bolsão quando a placa do Pacífico moveu-se acima dele a uma velocidade de 50 km por 1 milhão de anos. Mas os cientistas, em busca de um rastro de bolsões na Sibéria, estão de cabeça quente, já que não existe nenhuma evidência de rastro. Os investigadores descobriram que o hotspot siberiano provocou 1 milhão de anos de caos e destruição. Mas depois desse período, a trilha desapareceu. As armadilhas siberianas deixaram uma linha de relevos vulcânicos relacionados a tal movimento. Mas depois de tanto tempo geológico, o processo enterrou as evidências e parte dela deve ter voltado para o centro da Terra.
O que aconteceu com o hotspot depois de originar as armadilhas siberianas é um mistério que pode nunca ser solucionado. A dinâmica do planeta apagou qualquer traço de evidência. Mas uma coisa é certa: a Sibéria não conseguiu extinguir a vida na Terra, embora tivesse chegado muito perto. Foi a pior extinção de todos os tempos e uma amostra de quanto tempo a Terra leva para se recuperar. Estima-se que 8 ou 10 milhões de anos depois, ainda era apenas o começo da recuperação da crescente diversidade de vida na Terra. O carvão, ponto inicial da investigação nas armadilhas siberianas, confirma os efeitos devastadores do vulcão. Nenhum carvão se formou nos 25 milhões de anos seguintes, nem na Sibéria, nem no mundo inteiro. É a prova cabal de que, embora a vida tenha sobrevivido à extinção em massa, ela não conseguiu prosperar durante dezenas de milhões de anos. O mesmo aconteceu com os animais terrestres da África do Sul. Na propriedade de sua família, Rubich descobriu um outro fóssil, ainda mais importante para a investigação. Quando repleta de areia ou lama, a toca também pode se tornar um fóssil, bem como qualquer espécie dentro dela. Este é o conteúdo de uma antiga toca. E o mais interessante é que encontramos um animal de pequeno porte, preservado e fossilizado no material que preencheu o buraco. Este animal morreu na toca há cerca de 250 milhões de anos. E dá para ver como ele era quando vivo. Esta parte de cima é a cabeça. E a outra parte é a cauda. Este pequeno animal tem um grande papel nos últimos 250 milhões de anos na vida do nosso planeta. O fóssil representa o futuro das espécies na Terra. Esta toca é de enorme importância para a nossa presença aqui hoje, pois este pequeno animal é um dos ancestrais distantes dos mamíferos, então é o nosso ancestral. A provável razão de sua preservação em uma toca, depois da extinção, é que este buraco deve tê-lo protegido do que levou os outros animais a serem extintos. Talvez seja graças a uma toca como esta que você e eu estamos aqui hoje. A erupção nas armadilhas siberianas levou a uma brutal corrida pela sobrevivência. Mais de 95% dos competidores foram eliminados. Apenas os mais aptos e com mais sorte cruzaram a linha de chegada. Foi a pior era do planeta. Mas da perspectiva da vida na Terra hoje, foi a melhor coisa que já aconteceu. Esta foi sem dúvida a maior crise que o planeta sofreu, mas se não fosse por isso, a evolução teria tomado um rumo diferente e os humanos não estariam aqui hoje. A erupção nas armadilhas siberianas, que durou 1 milhão de anos, mudou o curso da vida na Terra. Da atmosfera às profundezas do oceano, o planeta se transformou em tamanha velocidade que a evolução não conseguiu acompanhar. Nesse novo mundo geológico, a vida parecia desatualizada. Os poucos animais sobreviventes deram forma ao futuro e passaram as adaptações aos seus descendentes: dinossauros, pássaros, mamíferos e humanos. Apesar de radicalmente podada, a árvore da vida permitiu que nosso galho brotasse e que os homens evoluíssem. E mesmo hoje, 250 milhões de anos após a erupção da Sibéria, a vida continua frágil e à mercê do sempre mutante, volátil e imprevisível planeta Terra.